Olá Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Taubaté devolverá imóvel doado à Prefeitura para o antigo dono. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Na hora do papo, a gente conversa com Elisângela Santos sobre o Dia Mundial da Saúde Ocupacional. E também tem uma hora do papo especial para falar sobre o Dia Nacional da Libras, a língua brasileira de sinais. E ainda, segunda-feira, tem o nosso quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre o portal do transtorno do espectro autista. E ainda tem o nosso quadro mensal Mix Retrô. Vamos rever tudo que foi destaque no mês de abril aqui no Mix da TV. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores cortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 28 de abril de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais uma semana aqui na programação do Mix da TV, na TV Câmara Taubaté. E eu começo agradecendo o carinho da sua audiência e a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 96. Em 2003 foi instituído pela OIT o dia 28 de abril como Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. No Brasil, a Lei 11.121 de 2005 instituiu a data como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho. É uma forma de se manter sempre viva a importância da prevenção e o cuidado durante o exercício do trabalho por parte de todos. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. Doença ocupacional é qualquer alteração que ocorre no organismo em decorrência do exercício do trabalho. Pode ser consequência da exposição a riscos ambientais ou de problemas na organização do trabalho, ocasionando sobrecarga física ou mental. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios do Mix a senhora Elisângela Santos. Elisângela, obrigado pela presença. Seja bem-vinda à TV Câmara Taubaté. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Hoje é o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, Elisângela. É uma data que a gente tem mais celebrações ou a gente ainda tem muitos pontos de atenção a serem observados? Acredito que temos muitos pontos a serem observados, porque a parte de saúde e segurança do trabalho, embora ela já se desenvolveu muito, mas ainda tem muita coisa para se desenvolver. Tem algumas empresas que talvez ainda não tenham nem o conhecimento da importância que é de ter a documentação em dia, quanto também o cuidado com a saúde dos seus colaboradores. Então, acredito que seja para reforçar essa importância. A gente está trazendo essa pauta justamente para essa conscientização. O Brasil é um dos campeões de acidentes de trabalho quando a gente fala desse tema, mas um outro assunto que chama atenção é a saúde ocupacional. Como é que a gente pode descrever para o nosso telespectador o que é essa saúde ocupacional? Vamos lá. A saúde ocupacional, ela é, dentro da parte de saúde e segurança do trabalho, ela é feita com vários pontos, Vamos dizer assim. Começa desde a parte do empregador, que é a parte de elaboração da parte documental da empresa, como o PGR, PCMSO, LTCAT, e vai em paralelo com a parte dos exames ocupacionais, que ele entra desde a parte de admissão, a parte para saber se o colaborador está apto ou não a exercer aquela função. Depois entra com os exames periódicos, que são anuais, e finalmente, no caso de um desligamento, o exame demissional. Então é feito um acompanhamento da saúde desse colaborador dentro da empresa no prazo que ele está ali no trabalho. Elisângela, todas as empresas precisam ter esses documentos? Por exemplo, se ela só tem um funcionário, já precisa ter? Tem um número mínimo, por exemplo? Toda empresa que tem o CNPJ aberto e que tem um colaborador registrado, ela precisa estar em dia com a parte de documentação. Quando a gente fala de saúde ocupacional, a gente está falando de bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Por outro lado, quando a gente não tem esses aspectos, a gente cai num problema que são as doenças ocupacionais ou as doenças do trabalho. Quais são as principais doenças relacionadas ao período laboral que a gente encontra, por exemplo, no nosso recorte aqui, Taubaté e região?
Olha, vamos pensar que, na verdade, se a gente for olhar pela parte, né, das doenças ocupacionais, vai muito, talvez, por esforço repetitivo, né? Aí vai também a questão da exposição de muito tempo, na questão de riscos, ele vai desde uma poeira, a questão da audição, às vezes o colaborador fica muito tempo exposto ao ruído também. Você falou do esforço repetitivo, por exemplo, é a LER, né, que a gente conhece como lesão por esforço repetitivo. Então, geralmente está associado aos membros superiores, mãos, braços, né? Sim. E a questão da audição tem a ver com os ruídos dentro das empresas. Como é que essas organizações, Elisângela, podem fazer para minimizar esses impactos aos funcionários? Então, entra na parte da documentação, né? Uma vez que ele faz a parte de documentação, a gente vai conseguir identificar que cada colaborador ele está exposto em algum tipo de risco. Então, depende da atividade de cada um. E dentro do programa, no caso do PCMSO, a gente tem o plano de ação que, por exemplo, vamos pensar que o colaborador ali, a empresa está exposto a ruído. Ele está com um alto índice ali de barulho, né? Então, entra na parte do PCA, que é um documento que ele pode fazer que entra no plano de ação. É um documento obrigatório para as empresas que estão ali exposto a ruído. Ele vai fornecer para esse colaborador que está exposto ao ruído os EPIs, no caso o protetor auricular. E dentro disso a gente consegue minimizar o impacto desse ruído na saúde do colaborador. E depois entra os exames periódicos para a gente acompanhar a saúde desse colaborador no decorrer da jornada de trabalho dele. Bem, como você está colocando, é uma situação bem complexa, né? Então ela envolve muitos profissionais. Sim. Então tem profissionais de diversas áreas que ajudam a fazer esses laudos e acompanhar? Sim, vai desde a parte de engenheiro de segurança do trabalho, né? A gente pensar aí na parte de fazer o LTCAT, laudo de insalubridade, a parte de PGR, que tanto o técnico de segurança do trabalho quanto o engenheiro também pode estar elaborando o documento. Depois a gente vai para a parte do médico do trabalho, que é a parte dos exames, né, que ele vai vincular quais exames de acordo com os riscos. Aí a gente vai para a fono, no caso da audiometria. A gente vai para o fisioterapeuta, no caso de uma avaliação fisioterápica, depende da função do funcionário. Avaliação psicológica, dependendo do risco que ele vai estar exposto também. Então, assim, a parte de saúde e segurança do trabalho, ela é muito extensa. E aí vai depender de cada empresa e de cada risco que cada um está exposto. Bem, a gente conhece os riscos principais, né? Para quem está em casa acompanhando a gente também, riscos relacionados à parte química, riscos físicos, riscos biológicos. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de um risco que também está associado a vários trabalhos. A gente está sentado, por exemplo, aqui, que é a questão da ergonomia. Qual que é a importância da gente se atentar para essa área? É algo que a gente precisa se atentar e dentro dela vem a análise ergonômica do posto de trabalho, né? Onde um ergonomista vai até a sua empresa, vai fazer um levantamento de todo ali o maquinário, o equipamento, mesas, altura, poltrona, se é confortável ou não. E a partir daí ela vai fazer o laudo, né? Que seria referente ao posto de trabalho. Se tiver alguma coisa fora dentro desse setor, o próprio ergonomista ele vai ajustar juntamente com alguém do RH ou da parte de segurança do trabalho da empresa. No caso, uma empresa agora que está assistindo a gente, ou alguém que trabalha numa empresa e sente falta dessas indicações, dessas recomendações, percebe até doenças ocupacionais ou outros relatos, quem que ela deve procurar? Existem empresas especializadas nessa área? Há profissionais que se dedicam a isso? Sim, existem empresas, eles devem procurar uma empresa séria, né, na parte de medicina e segurança do trabalho. É uma empresa que está capacitada para fazer todo esse levantamento, porque daí ele conta com vários profissionais, né, para poder fazer uma avaliação de toda essa empresa e a partir dali ele cuidar, né, não só da parte documental deles, como também da saúde dos colaboradores da empresa. E se tem alguém assistindo a gente agora, Elisângela, que suspeita de algum tipo de doença ocupacional, pode ser por parte dele, de alguém da família, tem alguma indicação, alguma recomendação? Quem que ele deve procurar nesse momento? O correto é a empresa procurar uma medicina e a empresa cuidar desse funcionário. Agora, no caso do funcionário, ele está sentindo lesionado, né? No caso, ele já está com uma lesão, a gente está falando dele. Ele deve procurar um médico especialista. No caso, o médico especialista que vai cuidar desse colaborador.
Elisângela, quero agradecer a sua disponibilidade, os seus esclarecimentos aqui com a gente. Uma pauta muito importante, né, nesse Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Parabéns pelo seu trabalho realizado e a gente fica à disposição aqui para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Nós conversamos com a Elisângela Santos falando sobre o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Esta pauta faz parte das diretrizes da TV Câmara para debater assuntos relacionados para promover a educação, a saúde. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem o nosso Mix de Notícias. Procon de Taubaté divulga pesquisa de preços de repelentes e reforça orientações de combate à dengue. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 28 de abril de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e a sua participação. Lembrando que a sua participação pode ser ampliada, por isso você pode entrar em contato com a TV Câmara Taubaté. A gente vai para o nosso telão, porque você acompanha os principais canais para entrar em contato com a gente aqui na nossa programação. Através do nosso e-mail, tvcâmaratte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, opinião de pauta. Acesse os nossos vídeos nas nossas playlists no youtube.com/TVC Taubaté, assiste ao vivo a nossa programação, também através do facebook.com/TVC Taubaté. Se o seu jeito de se comunicar com a gente é texto, áudio ou vídeo, a melhor plataforma é o WhatsApp e você faz isso através do telefone 12 3625 9525. A Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. O nosso perfil de conexão é o @Câmara Taubaté. Portanto, estão aqui no nosso telão os principais canais para você participar juntinho com a gente aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E nesta segunda-feira você fica muito bem informado com tudo que acontece em Taubaté e na região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. É o nosso primeiro giro, então vamos para o nosso telão acompanhar o destaque. Taubaté devolverá imóvel doado à prefeitura para o antigo dono. O governo Sérgio Vitor irá restituir os antigos proprietários do casarão Oliveira Costa, que havia sido doado à prefeitura de Taubaté no fim do ano passado, ainda na gestão do ex-prefeito José Saldi. A informação sobre a restituição do imóvel aos doadores foi repassada pela Prefeitura à Câmara em resposta a um requerimento da vereadora Vivi da Rádio. Na resposta ao Legislativo, a secretária de Cultura e Economia Criativa, Aline Damasio, afirmou que o casarão possui um real valor histórico e cultural, mas que a doação foi barrada pelo Departamento Jurídico da Prefeitura, pois não contemplava a totalidade do imóvel. A doação oferecia 88% do imóvel, restando 12% não doados, o que impossibilita a aceitação da doação pela Prefeitura, segundo palavras da secretária. Além disso, ela afirmou que a Secretaria de Planejamento manifestou dificuldades em aceitar a doação parcial devido à impossibilidade de aplicação de recursos públicos em propriedade particular e que a indefinição da porcentagem da propriedade que não foi doada gera incertezas quanto à delimitação entre propriedade pública e privada. A doação havia sido anunciada pela Prefeitura em dezembro do ano passado. No dia 16 daquele mês, o antigo proprietário José Pedro de Oliveira Costa assinou a escritura de doação do casarão Oliveira Costa para o município. As informações aqui no nosso telão que você acompanha são do portal O Vale. E agora tem o nosso segundo destaque. Vamos para o telão? O Procon de Taubaté divulga uma pesquisa de preços sobre repelentes e reforça orientações de combate à dengue. Em meio ao aumento de casos de dengue em todo o país, o Procon aqui de Taubaté realiza uma ação de conscientização e apoio à população com a divulgação de uma nova pesquisa de preços de repelentes. O levantamento foi realizado semana passada em 12 estabelecimentos comerciais do município, incluindo farmácias e supermercados, e tem como objetivo auxiliar os consumidores na busca por alternativas mais acessíveis de proteção contra o mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor da dengue.
Como ainda não há tratamento específico para a doença, a prevenção continua sendo a principal arma no enfrentamento ao vírus e os repelentes são aliados importantes nessa estratégia. O levantamento completo está disponível no site da Prefeitura. A pesquisa constatou variações expressivas nos preços de um mesmo produto entre os estabelecimentos, com diferenças que ultrapassam 50% em alguns casos. Isso reforça a importância da consulta prévia antes da compra, especialmente em tempos de alta demanda, como o que está ocorrendo agora. O Procon Taubaté lembra que a pesquisa tem caráter informativo e os preços levantados são válidos apenas para a data da coleta, no dia 16 de abril. Descontos aplicados por meio de aplicativos, cadastros ou programas de fidelidade não foram considerados na análise. As informações aqui no nosso telão são do site da Prefeitura de Taubaté. E com essas informações iniciais, nós encerramos o nosso primeiro giro aqui no nosso Mix de Notícias. E hoje é segunda-feira, é dia tradicional do nosso quadro Lei na Prática. Aqui você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano e hoje vamos falar de uma lei que beneficia a população com transtorno do espectro autista aqui na nossa cidade. Estamos falando da Lei Municipal 5.943 de 2024, que institui o Portal TEA no âmbito do município de Taubaté, com a finalidade de promover e assegurar a efetivação dos direitos da pessoa com TEA. Mas será que você sabe o que é TEA? Pois é, o transtorno do espectro autista é resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro e está relacionado ao desenvolvimento motor, da linguagem e comportamental. O TEA afeta o comportamento social do indivíduo. E o portal TEA vai possibilitar aos familiares e pessoas com transtorno do espectro autista a inscrição de seus dados num cadastro para que a Prefeitura possa contabilizar quantos são os beneficiários para políticas públicas, além de reunir as informações sobre os direitos assegurados à pessoa com TEA e também listar os serviços disponibilizados pela Prefeitura. O portal TEA também terá um canal de atendimento para solução de dúvidas e reclamações sobre a prestação de serviços municipais para as pessoas com transtorno do espectro autista. Infelizmente, até o momento, a lei não foi regulamentada pela Prefeitura e o portal do TEA, apesar de estar em vigor, não existe ainda. Para sanar quaisquer dúvidas, entre em contato com a ouvidoria da Prefeitura nos telefones 0800 770 0567 ou no telefone 3622 5730 ou ainda no 3632 6319. Fique conectado aqui no Mix da TV, que na próxima segunda-feira tem outro episódio do nosso quadro Lei na Prática. O Mix faz uma rápida pausa, mas volta daqui a pouco. A seguir, vamos falar sobre o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta segunda-feira, dia 28 de abril de 2025. O Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, foi comemorado na última quinta-feira, dia 24 de abril. A data foi escolhida em homenagem à Lei 10.436, sancionada em 2002, que reconheceu a Libras como meio legal de comunicação. Inclusive, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, as audiências e sessões contam com a transmissão simultânea em Libras. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. A língua brasileira de sinais é um sistema de gestos que permite a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes. É uma língua visual espacial que se articula por meio das mãos, do corpo e das expressões faciais.
Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios do Mix a Rayana Alves, que é motorista, faz parte da comunidade surda, e quem vai ajudar a gente nesta conversa é a intérprete de Libras, a Esther Belém, que também faz parte aqui da Câmara de Taubaté nas transmissões das audiências e sessões. Vou começar então agradecendo a presença da Rayana. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço. Meu nome é Rayane, eu sou surda e eu nasci surda e meu pai não sabia, como era tudo, e eu tive que ir para São Paulo para fazer tratamento, tudo, e para aprender a língua de sinais e ter a formação, tudo. E meu pai que me ensinou a Libras, os sinais de cada sinal, água, sinal de leite, mãe, pai, vários sinais. E aí eu fui crescendo e aprendendo Libras. Rayana, o seu pai... E eu também sei fazer leitura labial. Rayana, o seu pai já tinha experiência com Libras? Não tinha. Só quando ele viu que eu era surda que realmente foi junto com a minha mãe e com meu pai conversar, pesquisar, procurar. Aí resolveram ter a Libras e estudar e me ajudar para me esforçar e eu aprender junto. Também quero agradecer a presença da intérprete, que é a Esther, aqui que está com a gente. Ao longo da nossa conversa, eu também vou fazer algumas perguntas direcionadas a ela para falar um pouquinho mais sobre o papel deste profissional que ajuda a fazer essa comunicação entre ouvintes e pessoas da comunidade surda. E eu quero começar perguntando para Esther. Esther, existem muitas diferenças entre Libras e língua portuguesa quando a gente vai fazer esse processo de aprendizagem? Sim, tem muita diferença, porque assim, a Libras, ela não é uma tradução simultânea, ela é uma interpretação. Às vezes a gente pensa que a Libras ela é uma tradução, vou falar, extraordinário. Não tem sinal em Libras, tem maravilhoso. Então é uma interpretação, não é que nem o português para o inglês que eu consigo fazer uma tradução simultânea. Não, é uma interpretação, é o conceito da palavra. Também não tem metáfora em Libras, então tudo que tem metáfora, poesia em português, em Libras é diferente. Vou dar um exemplo. Em música que nós rimamos, não sei como falar, a gente rima, o final da palavra, então toda a palavra, o final, a gente conecta. Em Libras a gente conecta os sinais. Aí vira uma poesia. É diferente. Entendeu? Entendi. Agora eu vou fazer a pergunta para a Rayana. Como foi o seu processo de aprendizagem de Libras? Você lembra com qual idade você já tinha um vocabulário, ou já conseguia comunicar socialmente com outras pessoas? Uma idade de 3 anos. Eu fui começando a ver, fui começando a aprender e fui crescendo assim. Eu ia ensinando Libras, para mim era algo normal, porque eu era esforçada, ensinava os surdos, crianças junto comigo pra gente aprender Libras. E essas crianças que conviviam com você quando criança, eram do seu círculo de amizade, eram alguém da sua família, eram outras pessoas do bairro? Pessoas, amigos mesmo, escola também, igreja, intérpretes. No teatro também a gente aprendia as expressões faciais e aí ajudava a gente a fazer os sinais também. Então era do meu convívio. Agora a pergunta para Esther. Como foi para você desenvolver e se tornar intérprete de Libras? Foi um processo longo, meio demorado. Eu comecei a aprender Libras porque na minha igreja começou um surdo. E a única pessoa que sabia Libras na igreja era a minha mãe, que também é intérprete, que é a Érica. E ela ficava 1, 2, 3 horas de culto interpretando tudo sozinha. E eu fiquei, gente, meu Deus, ela vai ficar cansada. E eu comecei a aprender junto com os surdos, porque aqui em Taubaté não tinha curso de Libras. Então eu aprendi com os surdos, depois minha mãe foi me ensinando. Só que aí na minha vida foi chegando mais surdo. E aí eu fui aprendendo. Então a maior parte do que eu sei de Libras foram os surdos que me ensinaram. Então isso foi meu processo de me tornar intérprete. E acho que o mais difícil foi mudar o meu pensamento de ouvinte para um pensamento de surda. Agora a pergunta para a Rayana. Você é uma mulher adulta, mas fazendo parte da comunidade surda, deve enfrentar desafios de acessibilidade e inclusão. Você poderia relatar quais são as principais dificuldades hoje de uma pessoa adulta na comunidade surda, especialmente em Taubaté? Eu trabalho no começo de Uber, né? Do Abacar também, eu faço viagens e eu me esforço para quando as pessoas vêm, eu falo bom dia, boa tarde, e a pessoa fica me olhando estranho sempre. Eu tento conversar,
falar e a pessoa vê que é surda e se assusta, mas eu me esforço para me comunicar, mesmo que a pessoa fique em silêncio, e tá tudo bem, sabe? Eu sofro esse preconceito, né? A gente sabe que a comunicação é uma barreira ainda. A gente sabe que o surdo é capaz, ele consegue, ele é esforçado, trabalha, tudo, é só ele querer. Rayana, a gente percebe que você consegue fazer a leitura labial. Este é um diferencial para a comunidade surda, para o processo de comunicação, ou acaba às vezes sendo um empecilho no processo de aprendizagem, por exemplo, da Libras? Depende. Exemplo, eu consigo ver a leitura labial, tudo certo, e o ouvinte, ele não entende. Às vezes, você consegue conversar, porque depende da dicção da pessoa. É melhor a intérprete, porque às vezes a pessoa fala muito rápido, você não entende a dicção, é difícil de entender. Então, é melhor a Libras, é melhor a interpretação e a leitura labial junto. Acho que elas se complementam. Aproveitando que a gente está num programa de TV, qual é a melhor forma, a maneira correta da gente abordar ou se comunicar com uma pessoa que faz parte da comunidade surda, se ela não sabe Libras? Então, exemplo, uma pessoa sozinha, surda, vai no médico, não tem comunicação, como é que eu faço? Exemplo, eu falo dor no lugar ou escrevo. Posso escrever? É simples, só. Dor, remédio, é simples. Ou chamo a mãe para ir junto também, que ela sabe Libras, para se comunicar por mim. E para ficar claro, porque para mim, eu não gosto muito, de ter que pedir ajuda. Para mim é mais fácil a Libras como acesso. Para mim seria mais fácil que as pessoas soubessem Libras, né? Que fosse algo mais divulgado. Agora a pergunta para a Esther. Eu gostaria de saber quais são as principais dificuldades de comunicação entre uma pessoa, né, que é ouvinte quando ela passa a se comunicar em Libras. Acho que a dificuldade é ela entender que a Libras não é português, porque a gente, vou dar um exemplo de frase. Em português a gente fala, eu vou para minha casa agora. Isso é português. Na Libras eu falo, casa. É bem diferente. E não é um resumo, é porque é uma língua diferente. Acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem quando está aprendendo Libras. Agora, para a Rayana, você falou de, por exemplo, ir a um hospital. Eu gostaria que você falasse de outras dificuldades quando a gente fala de serviços públicos ou até mesmo de estabelecimentos particulares, como supermercados, farmácias, enfim. Então, às vezes eu tenho que pedir para ligar para uma pessoa para fazer videochamada, ou às vezes peço para escrever, leitura labial, peço para falar mais devagar, porque é algo que a expressão também não ajuda, né? E às vezes também tá de máscara, então é algo sofrido. Ir nos lugares é algo sofrido, assim. Rayana, a pessoa que está aprendendo Libras ou sabe um pouco sobre Libras, ela é bem recebida pela comunidade surda? Não, sim, a gente sempre ajuda, a gente recebe bem. E eu gostaria de saber também da Rayana, como é a interação com ouvintes no ambiente de trabalho. Você falou que é motorista, mas você teve outras experiências em outras empresas, por exemplo? Já sim, eu já trabalhei, por exemplo, falando oi, às vezes em atendimento, e a pessoa não sabe Libras nada, a gente tenta pegar a expressão, a gente tenta entender, a gente tenta fazer as coisas, porque no trabalho a gente tem que estar acostumado, a gente vai vendo o visual, não precisa se ouvir para você fazer parte do estabelecimento, a gente vai se adaptando. Esther, aproveitando a sua presença aqui, para quem quiser aprender Libras, um ouvinte, quais dicas você deixa? Bem, a minha principal dica é você ter contato com uma pessoa surda ou com a comunidade surda. Normalmente em igrejas tem muito, escolas também. Você começar a ver vídeos tanto no Instagram, Facebook, redes sociais. Assim como nós queremos aprender inglês e a gente muda todo o nosso celular ou a nossa vida para inglês, é igual Libras. Então você começa a seguir pessoas que falam em Libras, ver vídeos de surdos que você vai começar a aprender aos pouquinhos. Rayana, neste Dia Nacional da Libras, é um dia de celebração ou é um dia que a gente ainda precisa vencer muitos desafios, principalmente para vocês que fazem parte da comunidade surda?
exemplo, a gente precisa de mais, como posso explicar? Informação sobre Libras, porque assim, o ouvinte, ele tem uma opinião, tudo, mas falta a Libras. A gente vê que é algo no papel, mas não é algo claro, não é algo que acontece de verdade. Rayana, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, participação aqui na TV Câmara Taubaté. Parabéns pelo seu trabalho e eu espero que as políticas públicas possam fazer, de fato, algo efetivo na vida da comunidade surda e conte com a TV Câmara Taubaté sempre que precisar para divulgar novas informações. Obrigada. Também quero agradecer a Esther por fazer esse processo de interpretação de Libras. Parabéns também pelo seu trabalho aqui na Câmara Municipal de Taubaté. Até uma próxima oportunidade e ficamos à disposição. Obrigada, gente. Esta foi a nossa Hora do Papo, falando sobre o Dia Nacional de Libras. Esta pauta faz parte das diretrizes da TV Câmara para debater assuntos relacionados aos valores sociais, como acessibilidade e inclusão. A seguir, tem um mix de notícias. Com verba do PAC, Taubaté terá a nova UBS no São Gonçalo. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente continua o nosso programa porque você fica muito bem informado com o nosso segundo giro de informações. Está no ar o nosso Mix de Notícias. E vamos para o nosso telão para atualizar as informações. Projetos ambientais escolares serão premiados pela Câmara. Estão abertas as inscrições para o concurso de projetos ambientais desenvolvidos pelas instituições de ensino durante o ano de 2024. O prazo se encerra dia 15 de maio. O concurso é destinado a iniciativas desenvolvidas em instituições públicas e privadas de todos os níveis de ensino. A solenidade para premiar o melhor trabalho de escola pública municipal, estadual, particular e de ensino superior será realizada no dia 6 de junho. O formulário de inscrição está disponível no site da Câmara. Deverá ser apresentada a descrição do projeto, que será avaliada por uma comissão especial. Informações adicionais podem ser obtidas no cerimonial da Câmara e também através do telefone 3625-9501. O Decreto Legislativo 396 de 2012, que regulamenta a entrega do certificado, tem autoria do então vereador Orestes Vanoni. Participe, compartilhe o exemplo da sua escola com a cidade e ajude a criar um mundo melhor. Essas informações estão disponíveis no site da Câmara Municipal aqui de Taubaté. E vamos para o nosso telão que tem mais um destaque para nós encerrarmos o nosso giro. Com verba do PAC, Taubaté terá nova UBS no São Gonçalo. A Prefeitura de Taubaté abriu uma licitação para definir a empresa que ficará responsável por construir uma UBS, que é uma unidade básica de saúde no bairro São Gonçalo. As propostas serão abertas no dia 12 de maio. O contrato poderá custar até 4,7 milhões de reais. A maior parte desse recurso virá do governo federal por meio do novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, a empresa vencedora da concorrência terá 14 meses para concluir a obra. No edital, a Prefeitura cita que a unidade será construída no São Gonçalo, pelo fato do bairro estar localizado em uma região que se encontra em grande expansão, possibilitando ofertar atendimento básico ampliado na região, com funcionamento em horário diferenciado. Esta unidade pretende funcionar das 7 da manhã até as 8h30 da noite. As informações aqui no nosso telão são do portal O Vale. E assim encerramos o nosso mix de notícias desta edição. Chegamos ao final de mais um mês aqui na programação da TV Câmara Taubaté e vamos acompanhar hoje os fatos e os assuntos debatidos aqui no Mix. Está no ar a nossa retrospectiva de abril.
Neste mês falamos de saúde no Dia Mundial de Conscientização do Autismo com a doutora Cássia Agapito. O doutor Fábio Henrique Carreirinha Mendes falou sobre o Dia do Parkinsoniano. E na hora do papo teve conversa no Dia Mundial da Saúde com a gestora aqui de Taubaté, a Mônica dos Santos. O chefe de escoteiro César Augusto e a guia Ana Luísa estiveram na hora do papo para falar de escotismo. O desporto comunitário sobre danças foi o destaque no dia 3 de abril com a instrutora Kátia Mariani. Dulce Moraes, contadora, veio aqui falar sobre uma nova modalidade de empréstimo via CLT. E no Dia Mundial da Arte, o papo foi com a artista Margarida Fournier. Aproveito para agradecer a todos que se dispuseram a conversar com os nossos telespectadores. Teve especial neste mês de abril sobre a vida e obra de Mazzaropi, que completou 113 anos de nascimento. E na quarta-feira, dia 30, teremos mais um especial para encerrar o mês. Será sobre a festa italiana de Quiririm. Ainda em abril, o Mix Sustentável trouxe 2 temas importantes. A poluição sonora, o impacto na vida das pessoas com transtorno do espectro autista. E para celebrar o Dia do Planeta, em 22 de abril, falamos sobre a biodiversidade. Bem, foi um mês dedicado à terra da capital nacional da literatura infantil. Para celebrar a Semana Monteiro Lobato e o Dia Mundial do Livro, teve 3 episódios especiais. Conhecemos 3 livros infantis e 3 autores. Krenak, o Menino de Braços Compridos, de Teresa Bendini, Causos de Assombramento, de Maurício Pereira, e a estreia deste quadro foi com a Ana Paula Vaz Boechat sobre o seu livro Mazzaropi como Herança. O Lei na Prática discutiu assuntos sobre as leis mais importantes da nossa cidade. Falamos da lei que obriga câmeras em creches e escolas e também a prioridade de atendimento para ostomizados e também o portal do TEA, da pessoa com transtorno do espectro autista. Recebemos aqui no Mix os campeões da Supercopa do Brasil do handebol aqui de Taubaté. Conversamos com Gustavo Andrade e também com Matheus Albuquerque. E teve estreia aqui o Mix dos Esportes. Nestas conversas falamos com a seleção de futebol feminina, com o técnico Arismar Júnior e também com a lateral direita Caroline Franco. E tivemos tênis de mesa também no mês de abril, conversando com a técnica Luana Ivo e também com a presença da atleta Juliana Santos. No Mix de Notícias você ficou muito bem informado ao longo de abril. No dia 2 de abril, bem no comecinho do mês, o destaque foi o alto volume de chuvas nas 12 horas que preocupou o Vale do Paraíba. O governo de São Paulo adiou a reunião sobre a situação do Hospital Municipal Universitário de Taubaté e a Prefeitura identificou o vazamento de dados públicos em 2024. No dia 7 de abril, o destaque foi que a Prefeitura desativou 24 radares aqui na cidade. A Prefeitura fez interdições nas vias para a realização da corrida General Salgado e terminou sem acordo a audiência por dívida de Taubaté com a União, referente ao empréstimo com o CAF. E teve mais notícias. O Tribunal de Justiça negou o pedido para ampliar prazo para adequação sobre os cargos comissionados na Prefeitura de Taubaté. E pelo menos 72 mil moradores vivem aqui na cidade em ruas sem árvores. Bem, estes foram os principais destaques do mês de abril na nossa edição aqui do nosso Mix Retrô. Em maio, a partir do dia 7, o Mix da TV vem com tudo. Tem estreia do nosso quadro Pop Verso, com informações para a geração menos 30. E o primeiro assunto é para conhecermos um pouco melhor sobre a geração Z. A Hora do Papo continua com mais pautas sobre saúde, cultura, direitos e muito mais. No Mix Sustentável, vamos falar sobre o Dia da Mata Atlântica. E o Mix dos Esportes traz os atletas de diversas modalidades, aqui de Taubaté. O Lei na Prática vai falar de normas importantes, entre elas o auxílio a mulheres em risco e também câmeras em casas de repouso. O nosso encontro de maio, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, já está marcado. Amanhã, terça-feira, tem sessão ordinária, é a de número 13 da 19ª legislatura, a partir das 2 horas da tarde. Mas antes, 1h15, você acompanha o programa Em Discussão, debatendo os projetos da ordem do dia. O Mix da TV volta na próxima quarta-feira com um especial sobre Quiririm e a festa da colônia italiana.
Muito obrigado pela sua audiência e continue aqui acompanhando a nossa programação.